Oi, 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 tudo bom, gente querida? Eu estou aqui com o texto de Mateus 13, do verso 24 ao verso 30, e aí tem um interregno de algumas outras parábolas, depois da parábola do joio e do trigo, tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e aí do verso 34 em diante, até o verso 43, você outra vez, semelhantemente ao que aconteceu com a parábola do semeador e das sementes, aqui também a semelhança do que aconteceu lá tem um intervalo e uma explicação posterior. Hoje, eu acho difícil que a gente consiga evoluir até o verso 43. Mas eu vou fazer o que eu puder. Senão, na semana que vem, a gente continua detalhadamente falando sobre a explicação dessa parábola. Ela é, para mim, uma das parábolas mais importantes, mais ricas, mais cortantemente escatológicas, mais confrontadoras a respeito do espírito de arrogância de juízo que tome conta dos discípulos, dos crentes, dos cristãos, ou de quem quer que seja, que carregue ou pense que obteve a prerrogativa de julgar quem quer que seja. É um texto que escatologiza o significado existencial perigoso que acaba evocando juízo sobre aqueles que o praticam, que é a parábola do joio e do trigo. E você pode começar lendo comigo no verso 24 de Mateus 13, nessa sequência. Ela nos coloca nesse dilema entre o que parece que é, mas não é. E como a gente tem que lidar com o que parece que é, mas não é. E Jesus é muito, muito, muito prudente em relação a avisar a gente com relação ao terreno minado, ao chão periclitante, para aqueles que se arrogam a uma prerrogativa que Jesus disse não é de homens, não é de ser humano nenhum na face da terra. Mesmo que ele seja o Papa, mesmo que ele seja o líder de um grande grupo cristão, mesmo que ele se veja ou vejam-no de maneira extraordinariamente elevada e importante, não é prerrogativa de nenhum homem.
Não é de nenhum, em lugar nenhum da terra. Essa expressão que a gente ouve o tempo todo, que diz, está na hora de separar o joio do trigo, é uma das coisas mais blasfemas, perigosas, nojentas e carregadas de uma evocação de juízo contra aqueles que têm essa pretensão e que carregam no coração essa arrogância. Na realidade, essa soberba. E você vai ver porque que trata-se de uma grande soberba à medida em que a gente evoluir hoje e na semana que vem. Porque esse é um material abundante de sutilezas de detalhamentos que eu gostaria que você percebesse e acompanhasse aqui comigo. Pois bem, no verso 24 se diz, outra parábola lhes propôs. Outra depois daquela do semeador saindo a semear. Outra parábola lhes propôs. Ao mesmo grupo, que incluía os discípulos, os apóstolos e a multidão. Os circunstantes interessados ou observadores, mas era muita gente. Além disso e além desses, havia também os religiosos, os fariseus especialmente, os escribas, que eram os doutores da lei, os especialistas em exegese, hermenêutica, interpretação, compreensão, conhecimento comparativo das escrituras com os ensinos rabínicos paralelos no processo da construção das tradições judaicas. Os escribas tinham que ter esse arcabouço, esse combo acadêmico todo. Era isso que caracterizava a suposta superioridade deles sobre os demais. Pois bem, esse é o grupo que está presente ali. A gente nunca deve esquecer da plateia. A plateia é fundamental. Não pelo que ela tem a dizer, mas pela sua composição. E é em razão dessas composições da plateia que a gente entende frequentemente as veemências de Jesus e as aplicações de Jesus àquele dado momento concreto, histórico, que é sobretudo configurado pela composição da plateia. Não é que Jesus falasse para as plateias, mas ele falava de maneira que as plateias fossem contempladas no seu entendimento mínimo, ou nas suas provocações que ele fazia com regularidade, porque ele sabia que tinha muita gente nas plateias que só entendiam quando ele trazia aquela palavra mais cortantemente ferina, mais explicitamente chocante, ou quando ele, de repente, os surpreendia, e surpreendia do jeito que ele faz aqui. Quando parece que o conselho que ele vai dar é um, mas o resultado e o conselho final é absolutamente outro. Então, os que estavam presentes ali aprenderam, inclusive com a conclusão, com essa conclusão que Jesus fez. Foi fundamental para os que estavam presentes. Todos eles compreenderam e transformaram aquilo numa lição para ser praticada na vida deles? A minha resposta é peremptoriamente não, nem todos. Como em palavra nenhuma do Evangelho. Ela pode ser clara como seja, mas nem todos vão entender e nem todos os que entendam vão praticar. E Jesus conta com isso. Jesus conta com o fato de que a porta é estreita, o caminho é estreito, que não são todos os que entram. Tem muita gente que tem a informação,
mas não permite a formação. Tem muita gente que compreende os dados da construção informativa, mas não os transformam em princípios para a vivência e para a prática da vida. E é o que prevalece entre nós, e é o que acontecia nos dias de Jesus, é o que acontece exatamente também nos nossos dias. Para não falar nesses 2000 anos de interregno que corroboraram exatamente o que eu estou falando agora. Pois bem, ele contou outra parábola, ele lhes propôs. Quando diz propôs, é porque ele está provocando a compreensão. É uma propositura cognitiva. É um estímulo ao discernimento. Quando ele fala por parábolas, ele nivela todo mundo. Quando ele fala de maneira abstrata, tem alguns que entendem um tipo de linguagem, outros nem tanto, uns são mais cultos, compreendem melhor pela descrição linguística, outros demoram mais a compreender. Mas quando ele fala por parábola, e ele tira a parábola do cotidiano da existência, ele nivela as percepções independentemente da capacidade acadêmica obtida e dos saberes somados desses indivíduos que fazem parte da plateia. Por exemplo, não era preciso ser um acadêmico, um escriba, um ente ultra super instruído na religião para entender o que ele está falando aqui. Qualquer camponês, qualquer pessoa daquela região da Galileia, da Baixa Galileia, da Alta Galileia, do Vale de Jezreel, dos lugares onde superabundavam as searas de trigo e aonde aparecia também a produção dissimulada, espontânea, do joio no meio do trigo, todo aquele pessoal, independentemente do nível cultural, todos eles entendiam, todos eles. Por isso é que diz, ele lhes propôs, porque era algo que podia ser compreendido como uma charada simplificada da vida real, cujas evidências estavam manifestadas de maneira concreta, não em textos, não em charadas escritas, mas em campos, em semeaduras, em colheitas, em observações. Eram resultado das discussões cotidianas. Mesmo aqueles que não eram donos de searas de plantação de trigo conversavam uns com os outros sobre a colheita boa, a colheita má, como é que a colheita foi estragada, que tinha joio demais no meio da seara de trigo, que foi um desperdício, um trabalho enorme para distinguir uma coisa da outra, para não cometer o desatino de, na pressa de arrancar o trigo, tirar-se também dali muita coisa boa, ou seja, na pressa de colher o trigo, não trazer junto o joio, ou na pressa de colher o trigo, tentar separar o joio, e nessa mesma aflição, levar junto montões de trigo que cairiam em estado de desperdício, de perda. Jesus é contra as perdas. Jesus é contra os desperdícios. Na prática, você vê na primeira multiplicação de pães, ele pergunta, quanto sobrou? Aí disseram 12 cestos cheios. Ele falou, recolhei tudo para que nada se perca. Jesus é contra o desperdício de comida, de água, de alimento, de energia, de vida, de qualquer coisa. E nós, por exemplo, nesse país, somos campeões do desperdício mundial.
Tem gente que desperdiça ainda mais do que nós, mas a gente, com toda a tecnologia que tem, desperdiça em algumas áreas até 50%, 40%. No mínimo, a nossa média é 30% de desperdício de recursos hídricos ou agrícolas ou de outras realidades importantes de natureza econômica e financeira, com implicações sociais. Nosso desperdício é horroroso. A gente joga fora. Na segunda multiplicação de pães, Jesus perguntou: o que sobrou? Eles disseram: conseguimos recolher 7 cestos. Jesus disse: recolham tudo, para que nada se perca. Tem gente que não comeu, distribuam para aqueles que não comeu. E aqui, na parábola do joio e do trigo, preste atenção. O Espírito é o mesmo também. Não arranque para que vocês não tirem o que é bom do seu lugar de continuidade de vida só por causa da pressa aflitiva de vocês de separarem uma coisa da outra. Existem coisas na história humana que a gente não consegue separar uma da outra. As que são separáveis, mas em geral não são aquelas que a gente tem que identificar a diferenciação, porque elas sejam praticamente quase iguais. E aí tem um outro princípio de Jesus. Ele está nos ensinando aqui que ele prefere lidar com a paciência, que convive com a ambiguidade, convive com a ambivalência, convive com o dilema, convive com a não possibilidade de definir com precisão uma coisa da outra, mas ele prefere esse tempo ainda de espera até que o fruto se torne claro, evidente, insofismável, e o fruto mesmo manifeste quem é quem na vida, seja trigo ou seja joio, seja profeta ou seja falso profeta, seja discípulo dele ou seja só um dissimulador usando o nome dele, seja um ser piedoso ou seja um disfarçado, chamando-o de Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, operamos milagres, mas para os quais ele dirá: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós, os que praticais a iniquidade. Ele prefere esperar e dizendo: pois pelos seus frutos os conhecereis. A ninguém julgueis antes da hora, é uma outra expressão dele. A ninguém julgueis antes da hora. Você tem que estar atento para a maturação da existência, para que a época do fruto se manifeste insofismável e inequivocamente, para que você não cometa uma barbaridade. Só que nesse caso aqui, o assunto ainda é muito mais sério. Muito mais sério por quê? Porque ele diz que esses ceifeiros humanos que cuidavam do campo e que assistiam à proliferação do joio, na dúvida se era joio, se era trigo, e de cuidado sobre os campos e as searas, não tinham, preste atenção, não tinham a permissão para separar o joio do trigo. Jesus não deu a nenhum discípulo, a nenhum concílio, a nenhuma junta, a nenhuma diretoria, a nenhum corpo diaconal ou apostólico, a nenhum sínodo, a nenhuma convenção,
a nenhum tipo de congraçamento para decisões de natureza teológica, eclesiológica, escatológica, qualquer que fosse a pretensão, Jesus não deu a grupo nenhum a prerrogativa de sair da reunião com a decisão de quem era quem ficava e quem seria expulso. Toda vez que você vir pessoas saírem de algum grupo, de algum ajuntamento, com essa decisão peremptória de dizer esses ficam e esses saem, esses ficam e esses outros a gente vai deportar, a gente vai expulsar, a gente vai ostracizar, a gente vai banir, a gente vai exilar, a gente vai disciplinar, porque eles não têm lugar entre nós. Nós vamos entregá-los a Satanás, porque essa é a nossa decisão, como Paulo um dia fez em 1 Coríntios, para se arrepender do que tinha feito na segunda epístola aos Coríntios, onde ele deixa clara a precipitação do que ele tinha feito e cometido. Pois bem, isso dito, isso posto, Jesus propõe essa parábola, que é uma instigação ao discernimento, é um instigamento à humanidade, é uma emulação à paciência e à prática dela, da longanimidade. É uma propositura que carrega consigo a necessidade da sabedoria no seu caminho correlato, paralelo, paráclito, a longanimidade, a paciência, a espera, a observação, portanto, ao temor e tremor em relação a qualquer tipo que seja de precipitação. Qualquer tipo que seja de precipitação no juízo. Que é tudo que a gente não vê. Absolutamente tudo que a gente não vê. Se você me vir dando uma opinião, você vai ver que ela nunca vai chegar às raias da peremptoriedade. Quais seriam as raias da peremptoriedade? Eu dizer, esse cara tem que ser arrancado, queimado, jogado fora, porque ele é filho do inferno, ele tem que ir embora, ele não pode estar entre nós, tirem e arranquem. Isso é o extremo da peremptoriedade. Mesmo em relação àqueles que já deram fruto, que já mostraram os dentes caninos de lobo, que já manifestaram o hálito dos carnívoros do nosso meio, mesmo quando é assim, mesmo quando o fruto já evidenciou a natureza de quem eles sejam, ainda assim eu tenho que me defender dele, proteger dele todos os que eu possa com advertência. Advertência que diga cuidado. O fruto que ele apresenta é contraditório em relação ao que Jesus ensina. Pelos seus frutos dá para conhecer. Então não os sigais. Como o próprio Jesus diz. Não os sigais, a expressão de Jesus, não os imiteis, não sejais como eles. Ou como Paulo diz, cuidado, eles são corruptores. Cuidado para vocês não ficarem prenhos pelo ouvido, ouvindo essa multidão de loucuras que podem corromper vocês. Mas passar disso, e já dá uma categoria para o cara em qualquer que seja o nível infernoso, escatológico, não tem a permissão de Jesus em relação a ninguém.
Nem o diabo eu julgo. O diabo tem quem o julgue. Eu mesmo não estou no negócio de julgar o diabo, de dizer para onde ele tem que ir, como é que ele vai ser amarrado, o que eu vou fazer. Não, eu só tenho autoridade e a exerço com a força da peremptoriedade de quem diz sai. E ele sai. Agora, para onde ele vai, o que ele vai fazer, eu não tenho essa prerrogativa de secretário escatológico divino para dizer aonde eu vou colocar uma determinada casta demoníaca. Eu não. E todos aqueles que andaram com Jesus jamais praticaram coisa alguma semelhante, que é o que você vê hoje em estado superabundante no nosso meio, para todo lado, saindo da boca suja, com hálitos de lobos. Quem gosta de fazer isso é justamente o lobo, o maligno, é que tem prazer no exercício desse juízo, que é uma espécie de antecipação do dele. Mas Jesus diz a quem queira ser dele, andar com ele, aprender com ele, a não ser assim, a não praticar assim. Então ele propôs esta parábola dizendo: o reino dos céus, e note bem, não é o reino dos homens, é o reino dos céus. Ontem eu vi um postulante à presidência da Casa Branca falar 1h30, fazendo assertividades de uma peremptoriedade brutal. Todos os que vêm de fora como imigrantes são ladrões, são roubadores, são malignos, são loucos, fugiram dos sanatórios, e uma quantidade absurda de barbaridades. E dizendo: eu vou botar todo mundo embora, eu vou fazer deportações. Parecia que eu estava ouvindo o Hitler falar sobre algumas categorias humanas durante aquele reinado do Terceiro Reich, que foi um negócio diabólico no planeta Terra. Esses, que não tem nada a ver com o reino dos céus, como foi o discurso do candidato à presidência dos Estados Unidos, tinha a ver com tudo que ele disse, menos com os princípios, os padrões e as categorias do reino dos céus. Não tinha um pingo de espírito do reino dos céus, de evangelho, ao contrário. Era peremptoriedade de juízo, de brutalização. Nós somos os exclusivos, nós somos os maiores, nós somos os superiores, nosso é o poder. Vocês vão ver como eu vou fazer vocês serem orgulhosos de vocês mesmos mais do que qualquer outro povo na terra, porque a nós pertence o poder, a honra e a glória para sempre. Nós temos uma frase brutal que ele disse: o direito de nascimento de nos sentirmos superiores aos demais. O cara teve coragem de dizer isso em relação ao resto da população planetária. Porque ele não é alguém que esteja falando tendo o reino dos céus como referência para qualquer coisa. Não. Nenhuma referência no reino dos céus. Você vê que até mesmo aquilo que você apelida de igreja, você está me ouvindo? Aquilo que você apelida de igreja, não tem, no exercício do seu discernimento, o cuidado de trabalhar com os princípios e as categorias do reino dos céus, que são esses princípios ensinados por Jesus nos evangelhos. Tudo isso está longe, o que prevalece é: tem dinheiro? Fica, mesmo que seja um grande pecador. Não tem, vai embora, porque além de tudo é um duro. E se é duro, não tem dinheiro de direito nem de pecar aqui. Porque dinheiro e direito são a mesma coisa no ambiente
dessas igrejas que não tem nada a ver com o reino dos céus, o que infelizmente é a maioria. Mas aqui nós estamos lidando com o reino dos céus. São categorias do reino dos céus que Jesus está nos ensinando. Não são orientações para você tirar como referência os códigos de direito civil, penal ou de qualquer natureza, ou nem mesmo usar a Constituição do Brasil para aplicar como um processo espiritual disciplinatório de quem quer que seja. Não. Jesus está falando do reino dos céus. Aí isso não tem nada a ver com aquilo que se pratica entre os romanos do passado, entre os judeus da lei de Moisés, que separavam o joio do trigo na base da pedrada. Não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no cristianismo, que virou a capital do juízo. O cristianismo chegou ao ponto de julgar pulgas, de julgar gatos, cães, porcos, pássaros. Se um pássaro fizesse uma caca no turbante de um papa ou de um cardeal e fosse apanhado, ele era levado a julgamento perante uma corte. Se um porco escapasse da sua pocilga e comesse alguma comida de uma figura importante, ele era levado a um juízo com o juiz togado e a presença de todo o cardinalato, para você ter ideia do nível de loucura a qual nós, humanos, em nome de Deus e da religião, nos colocamos e praticamos desavergonhadamente. Hoje em dia mudaram as temáticas, mas o espírito de juízo continua exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Agora, um pouco antes de vir para cá, me mandaram um vídeo que eu vi de um cara que eu já assisti uns 3 ou 4 vídeos dele. É um sujeito, meu Deus, que coisa mais esquisita a alma daquele indivíduo, que se intitula de pastor da Igreja de Jesus dos Mártires. E ele diz, eu sou preconceituoso mesmo. Passar um gay aqui eu boto para correr. Se um gay quiser trabalhar na minha casa, eu não deixo, eu expulso. Se eu tiver uma empregada e eu descobrir que ela é lésbica, ela pode ser a melhor empregada do mundo, eu boto na rua na hora. Se eu tiver uma empresa, eu não contrato ninguém que não tenha as mesmas práticas, escolhas ou preferências sexuais que eu tenho. Os outros eu expulso. E nós temos que julgar, sim. Nós temos que separar o joio do trigo, sim. Falando com toda a peremptoriedade para uma assembleia que gritava aleluia, glória a Deus. Aí, meu Deus, quem sou eu no meio disso tudo? Eu venho pregando o evangelho, falando de Jesus, das categorias e dos critérios do reino dos céus, chamando a gente para uma justiça que excede a dos escribas, dos fariseus, dos juízes togados, de todos os rabinos, de todos os senhores do exemplo, de todos os ministros de qualquer religião que se sinta superior às demais. Ou seja, eu existo contra essa forma de juízo por causa do Evangelho do Reino de Deus. E eles, apesar de viverem com a Bíblia na mão, usam as categorias do esquadrão da morte, as categorias dos grupos de eliminação de criminosos. Eles usam as categorias dos grupos radicais e fanáticos
mais indescritíveis do planeta. Se eles tivessem permissão legal, eles eliminariam todo o grupo LGBTQIA+, eles eliminariam todos os que não votaram e não votam e nem votarão nas propostas ideológicas dos candidatos deles. Se eles pudessem, eles fariam como o candidato à presidência do governo americano, que se tivesse a chance, acabaria com todos os outros oponentes. É que isso não lhe é facultado. Agora, esse povo todo vive longe do reino de Deus. Eles não têm nada a ver com o reino dos céus. Agora, você está aqui. Teoricamente, você diz que tem. Você declara para todo lado que você quer ser discípulo de Jesus. É por isso que supostamente você vem me assistir, porque você quer aprender o Evangelho. Quer mesmo? Na prática, Jesus chega e diz: olha, o que eu estou propondo a vocês é uma parábola sobre o reino dos céus. Não é sobre as categorias de juízo deste mundo, é sobre o reino dos céus. E o reino dos céus é semelhante a um homem, a um agente humano que semeou boa semente no seu campo. É o dono de uma propriedade e que tinha bom senso. E por isso não foi lá e jogou um monte de sementes indiscriminadamente. Ele escolheu as melhores. Semeou as melhores sementes no campo dele. Ele queria a mais farta, a mais produtiva, a mais salutar, a mais benfazeja de todas as colheitas que ele pudesse obter. Como é o exemplo proposto por Jesus, tendo o reino de Deus como categoria suprema e incomparável. É nesse lugar, é nesse exemplo, é a partir dessa qualificação e dessa metáfora de excelência que eu sou chamado a viver e a praticar a vida. Eu sou esse homem também, mas aqui na frente você vai ver que Jesus mesmo se identificou precípua e supremamente como sendo esse homem que semeou boa semente no seu campo. Você vai ver mais adiante a explicitude dessa declaração de Jesus. Mas, ele diz, enquanto os homens dormiam, e os homens aqui é uma designação para aqueles que naturalmente trabalhavam cuidando de todos os campos, de todas as searas, eram os contratados para fazerem vigília, para observar o que estava acontecendo. E não se tratava, nesse caso aqui, preste atenção, de que o joio tivesse brotado espontaneamente no meio do trigo. Não! Nessa parábola do reino dos céus que Jesus está contando, não foi algo espontâneo que aconteceu. Não foi cocô de passarinho que jogou semente de joio no meio do campo de trigo. Não. Jesus diz que foi uma intervenção maligna. Foi uma intenção maligna. O verso 25 diz mais: enquanto os homens dormiam, os que eram pagos para vigiar, para não permitirem uma invasão noturna, perniciosa, maligna, perversa, destrutiva, mal intencionada, enquanto eles dormiam, veio o inimigo do dono do campo. O inimigo de Jesus, que é o dono desse campo, que é o dono dessa seara. Veio o inimigo dele. É o que explicitamente Jesus diz. Veio o inimigo dele, do dono do campo. E semeou o joio. Foi lá, abriu buraquinhos e foi metendo joio.
entre os trigos, no meio do trigal, foi uma ação deliberada. Não foi uma ventania, não foi uma multidão de pássaros que passou voando e jogaram um cocôzinho para todo lado e que tinham acabado de se alimentar de alguma coisa vinculada ao joio que pudesse proliferar. Não! É uma ação deliberada de um ente inteligente, de um ser maligno, obstinadamente antagônico, oposto, um verdadeiro Satanás, um opositor, um maligno, um diabolos, que significa um divisor, que é aquele que cria dilemas, ambivalências e ambiguidades, que faz com que o que era deixe de ser tão certamente o que tenha sido, porque semeia uma dúvida definitiva no processo. Então é esse inimigo que carrega uma deliberação e semeou o joio no meio do trigo, de maneira completamente inteligente, um do ladinho do outro, para criar uma dificuldade enorme de percepção e de discernimento. Ele não foi, escolheu um quadrante do campo e colocou o joio lá, não. Ele fez questão de ver, aqui tem trigo. Deixa eu botar um joio bem aqui assim. Aqui tem trigo. Então deixa eu plantar um joio bem aqui assim. Aqui tem trigo. Deixa eu plantar joio bem aqui, bem aqui, bem aqui. Deixa eu cercar pela cabeça. Quero ver se o pessoal conseguir separar uma coisa da outra. Vai ficar tão igual, tão jungido, tão próximo, tão congregado, tão na mesma congregação de plantio, de seara, de semeadura, que vai dar um trabalho muito grande arrancar o joio sem levar trigos juntos. Agora eu quero ver qual será a sabedoria do dono do campo. Qual será a sabedoria desse que é o Senhor do reino dos céus? Agora eu quero ver. E ele fez isso e retirou-se. Retirou-se. E eu acho interessante Jesus dizer, e retirou-se. Porque ele achou que não precisava nem mais ficar lá. Isso é muito interessante. Esse inimigo do reino dos céus diz, eu não preciso mais nem ficar aqui. A confusão já está estabelecida. Eu plantei um no meio do outro. Trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo, joio. Está tudo aqui. Se for pegar um, pode tirar o outro. E as raízes ainda tem um detalhe. É que a raiz do joio, preste atenção, ela é mais profunda, forte e resistente. E ela se esparrama para debaixo da raiz do trigo quando ele é plantado ao lado da planta de trigo. Ele tenta se enroscar no subsolo com a raiz da planta do trigo, da semeadura do trigo. E ele é forte. Ele, o joio, é mais forte que o trigo. Ele é invergável. O trigo não, o trigo verga. Bate um vento, o trigo dobra. Uma das maneiras que se tem no campo, quando um fenômeno dessa natureza acontece, quando uma diabolice dessa acontece, de você ver o trigo sendo penetrado pela semeadura do joio, com essa proximidade deliberada, para que até a raiz subreptícia do joio tente se entrelaçar com a do trigo, de modo que se você arrancar um joio, você tira um trigo sem querer, porque o trigo é repuxado pelas raízes. De tão sutil que é o processo. Agora você nota a diferença, mesmo antes do trigo dar o fruto,
E o joio não dá fruto. O joio não dá fruto. Mas você vê a diferença pelo fato de que quando vem um vendaval forte sobre a seara, sobre o campo, o trigo dobra, o trigo é maleável, o trigo se curva, o trigo se quebranta, o trigo não resiste ao vento, ele tem uma maleabilidade totalmente diferente da do joio. O joio é duro, o joio é forte. O joio não se dobra por nada, não se quebranta por nada, não se impressiona com nada, continua ali. Pode vir o que vier, ele não se dobrará. O trigo, todavia, tem o poder de se quebrantar. Antes de eu vir para cá, eu procurei uma imagem de diferença entre o joio e o trigo e dei para o Caio, mas eu não sei se ele vai poder rodar, porque é uma imagem que eu não submeti ao Marcelo Cunha. O que você falou? Pode rodar? Não tem problema no YouTube essa aí? Tá, então roda, por favor. Olha só a diferença. A diferença, roda aí. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Ó. O joio, ó. O joio é palha. Não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Nenhuma nenhum, semente. só palha. Ele não tem fruto, só palha só. Agora o Ele trigo. vai Só palha. gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Agora o trigo. Você debulha Aonde e tá a ele diferença fica do cheio de sementes na mão do semeador, pronto para alimentar a vida. Foi isso que os discípulos de Jesus comeram naquele dia que eles estavam com fome. Eles debulharam e comeram essa semente. O joio não alimenta ninguém. O joio não edifica ninguém. O joio não traz pão para a mesa de ninguém. O joio só ocupa espaço. O joio é útil, sabe em que circunstâncias? Por exemplo, aqui no sul do Brasil tem muita plantação de joio, porque ele não é danoso como alimento para o boi, por exemplo. Mas ele é profundamente danoso se confundido e for ingerido por humanos. Humanos que não saibam a diferença, se comerem o joio, vão ter uma reação orgânica muito negativa. O trato gastrointestinal não se adequa, não se adapta à ingestão do joio. Cria um empachamento insuportável, diferente do trigo, porque você vai comer a sementinha. Então, como você não é boi, você é um humano, o teu negócio não é comer joio, não é encher a pança, é comer a semente genuína daquilo que pode virar pão, que pode virar alimento, que pode ser edificação, que pode fortalecer sua vida, que quando vem, chega para edificar, chega para fortalecer. Esse é o produto que decorre da existência do trigo. Então vem aqui Jesus e diz que o inimigo se retirou, porque uma vez que ele consiga colocar dentro do ambiente congregacional desse campo de trigo, que tem o nome de campo de trigo, do trigal de Jesus, da seara de Cristo, ou do que você quiser, que está toda eivada, porque os trabalhadores dormem, não estão nem aí, querem se locupletar. Então vem o inimigo, entra ali, vai botando, vai semeando. Cada dia tem mais.
A ponto que eu quero te dizer uma coisa aqui, preste bem atenção no que eu estou lhe falando. A ponto que nos dias de hoje, no campo congregacional, na seara do reino dos céus, entre os homens na terra, já tem muito mais joio do que trigo. A grande quantidade é joio. O trigo está escondido aí no meio. Mas, quando Jesus contou essa parábola, a pressuposição naquele momento, naquele período, é que ainda havia mais trigo do que joio. Mas o joio estava tão metido no meio do trigo, tão entrelaçado, inclusive por baixo, pelas raízes, que se você conseguisse identificar como esse rapaz fez, ó, não tem semente nenhuma, vamos puxar, arranca, você tirava o trigo junto, o desenterrava, o desinstalava. Você o infertilizaria para a continuidade, o enfraqueceria definitivamente, era muito mais perigoso do que fazer o que Jesus disse que deveria ser feito. Mas o inimigo que fez isso, preste atenção, o inimigo que fez isso, depois que ele faz isso, ele não precisa nem ficar. Ele não precisa nem ficar, o trabalho dele já está feito. A desgraça já foi semeada. A maldade já está plantada. A dureza inconversível, não maleável, não quebrantável do joio já está posta na disfarçatez dessa congregação de trigos cada vez mais diminuídos e acanhados. E aí o que é que o inimigo vai fazer aí? Ele diz, não, está feita a minha obra. Eles agora têm que lidar com o que já está feito, e o que está feito está para além da possibilidade de uma intervenção humana sem criar uma calamidade horrorosa. Porque a intenção desse inimigo é que gente boa de Deus, trigo de Deus, seja arrancado sob o pretexto de que se está limpando o campo acerca daqueles que supostamente, por um julgamento precoce e prematuro, porque nem fruto deu ainda, nem tempo houve ainda, a consumação de todas as coisas não se apresentou ainda, mas o inimigo tem pressa nesse julgamento, porque ele sabe que quanto mais pressa se tenha, mais se vai cometer a injustiça de arrancar o trigo no afã de dizer estamos limpando a congregação e tirando dela aquilo que nós consideramos o joio. Você está me entendendo como tudo isso é tão sutil espiritualmente, como a gente está lidando com um campo de fato que está para além da possibilidade das sabedorias humanas, das intervenções humanas, dos juízos humanos, das pressuposições, dos pré-julgamentos, das pretensões humanas de virem a saber o que é o que, mas é o que mais de fato acontece, é essa disposição animada pelo inimigo de sair arrancando o joio, porque ele sabe que para cada joio que você tira, você leva 2, 3 trigos pela raiz embora. Desinstala, desaloja, desplanta, desenraiza o que é verdadeiro. E o cara não volta mais para aquele chão. E morre sem nutrientes, e morre seco. Isso é só uma ilustração. Nós nem entramos ainda nas lições definitivas apresentadas por Jesus. Mas o inimigo não precisa se esforçar. Ele se retira. Deixa que os homens fazem o trabalho dele, da malignidade dele. E aí o verso 26 diz, e quando a erva cresceu e produziu seu fruto, quando chegou a época da maturação, então apareceu o joio. Por quê? Porque a diferença é que ele apareceu sem fruto.
Ele é alto, às vezes ele chega até a ser mais alto que o trigo. Ele tem uma preeminência no campo até mais alta do que o trigo, mas quem plantou fica esperando que dali sempre apareça o fruto. Chega até a pensar, que coisa boa, esse aqui está crescendo, esse aí tem mais expressão. Se ele der um fruto compatível com a grandeza do tamanho dele, eu vou ficar rico. Aí, quando chega o tempo da maturação, são os menores que dão o fruto, e esses maiores e invergáveis não dão fruto de nada. É só aí que a gente consegue ver definitivamente a diferença, porque pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, quando a erva cresceu e produziu o fruto, apareceu o joio, infrutífero, altivo, arrogante, penetrante, perigoso, enlaçador das raízes profundas do trigo no chão da terra. Daí reside sua grande periculosidade. Então, depois disso, com essa constatação, vindo os servos do dono, os servos de Cristo, os servos do dono do campo de trigo, vieram atrasadamente, porque estavam dormindo quando o inimigo fez isso, quando eles podiam ter prevenido na noite da história, mas não, eles de fato se acomodaram e viraram a cara em outra direção e foram cuidar dos seus próprios cansaços e interesses e deixaram tudo abandonado para uma hora onde já não há mais recursos. Já não há mais o que se possa fazer quando se chega nesse ponto. Então, vindo os servos do dono da casa, do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde, pois, vem o joio? Ainda tem, assim, uma culpabilidade para o dono do campo. Tem uma inferência culposa. Escuta, Senhor, o Senhor não é o Senhor das qualificações, das qualidades, do que é melhor e do que é bom. Não foi o Senhor que semeou. O Senhor não é o semeador que sai a semear, não foi o Senhor que semeou. Como é que agora? Isso que o Senhor semeou se transformou nessa coisa horrorosa, abjeta, indiscernível, possuída por elementos de natureza alienígena, que a gente já viu que não é o que parecia ser. Mas não foste tu que semeaste? Tu semeaste com ambiguidade? Tu semeaste com ambivalência? Tu semeaste o bom e o mal? Para ti tanto faz quanto tanto fez? Essa é a questão que está colocada aqui. De onde, pois, vem o joio, se foste tu que fizeste isso tudo? A responsabilidade é tua. De onde, pois, vem um joio, vem o joio? Aí o dono do trigal diz o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo meu, aproveitou o sono de vocês, entrou nas noites sorrateiras, nos campos de trigo da minha semeadura e foi imiscuindo o que tem semelhança de trigo, mas não é, o joio, de tal modo que as coisas ficaram nesse estado de inseparabilidade. Aí os discípulos, como bons religiosos e crentes, disseram: queres que vamos e arranquemos o joio?
Isso é dito até com uma determinada alegria de superioridade. O senhor quer? A gente vai e arranca. É a nossa hora de santa inquisição. É a nossa hora de julgamento. É a nossa hora de separação. É o nosso momento escatológico vigente, que é o que a liderança cristã, religiosa do cristianismo, nesses 2000 anos fez, recorrente, repetida, insistente e peremptoriamente. O tempo todo, desavergonhadamente. Porque eles têm tesão em arrancar, em separar, em usarem o poder deles para dizer quem é quem fica, quem sai, quem eles validam e quem eles não validam. Queres que a gente vá e arranque o joio? Arranque! Porque eles também ficam tomados de um ódio vingativo, de um espírito justicista, legalista, maligno. Até essa própria oferta de tu queres que nós vamos e arranquemos, também já denota uma coisa muito perigosa sobre esses servos do dono do trigal. Quem vem com essa peremptoriedade toda dizendo tu queres que a gente dê conta do negócio, tu queres que isso aí, que é uma parábola do reino dos céus, mas tu queres que nós metamos a mão e definamos o teu reino com brevidade, já que tu semeaste uma coisa boa, mas não foste capaz de impedir a coisa ruim que aí se instalou. Queres a nossa ajuda? Aí Jesus, o dono do campo de trigo, disse: não, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Eu já expliquei as razões. O entranhamento é subterrâneo, é profundo. Não é uma questão só de aparências externas. As coisas já foram longe demais, se entrelaçaram. Ao tirar um, você pode arrancar outros, que são bons, genuínos e verdadeiros, porque vocês não conhecem o que se passa no interior, abaixo da superfície, ou seja, no coração do entranhamento humano. Deixa-os crescer juntos até a colheita. Olha só a paciência de Jesus quando se trata dessa congregação, onde ele queria colocar só trigo, mas o inimigo encheu de joio para todo lado. Ele, todavia, não se deixa apressar. Ele não tem nenhuma compulsão justicista, nem de juízo final. Ele tem uma longanimidade incompreensível por amor ao trigo. Toda essa paciência do dono da seara tem a ver com o seu amor pelo trigo. Tem a ver com o significado que ele empresta, que ele imputa, que ele atribui, que ele valida na existência do trigo. Tem a ver com a importância do trigo para ele, que é o dono do campo. Ele prefere ter que lidar com a mentira do joio, com a falsidade do joio, com o engano do joio, com a inflexibilidade do joio, com a pervasividade do joio, com a realidade infrutífera do joio, discernindo o elemento subreptício dos enraizamentos de um joio que vai enlaçando no subsolo da existência
muitas raízes de trigo, de modo que se você puxar o joio, você pode arrancar. Quem não pode ser arrancado? Por isso ele diz, não! Não metam a mão aí, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Vocês não sabem se meter nisso sem cometer tragédias contra os inocentes. Deixai-os crescer juntos. É o que a gente está assistindo. Eu assisto todo dia a proliferação do joio no meio do trigo. Assisto há anos, há meio século. Ontem fez, exatamente no dia de ontem, 51 anos que eu assisto isso de maneira lúcida, como pregador do Evangelho. Faz 51 anos que eu prego essa palavra. Fez ontem aniversário. E nesse período, meu Deus, tudo que eu vi foi no afã de dizer nós vamos purificar o campo de trigo de Jesus, um monte de gente boa, de gente santa, de trigo puro, frutífero, verdadeiro, sincero, ser arrancado por esses pseudo-servos de Cristo Jesus, que tem mais prazer em arrancar coisas do que em plantar coisas, tem mais prazer em dizer, olha aqui o meu poder, eu tirei mais um, do que ter a alegria de dizer, eu estou tendo a paciência de esperar até o tempo do fim, quando por uma intervenção superior e divina, as coisas serão separadas umas das outras. Não, não, não. Não metam a mão. Deixai-os crescer juntos até a colheita, até a hora certa. Quando chegar o tempo da colheita, preste aqui atenção em mim. Quando chegar o tempo da colheita, eu direi, não vocês, eu direi. Isso não é prerrogativa de vocês. Vocês estão fora disso. Vocês não têm acuidade, não têm discernimento, não têm visão, não têm olhar, não têm penetração, não enxergam além do aparentemente óbvio, e nem o óbvio vocês enxergam direito, sem falar que vocês são tomados por uma impaciência demoníaca. Não! No tempo da colheita eu direi aos meus ceifeiros, que não são vocês. Os ceifeiros do dono do campo, os ceifeiros de Jesus, os ceifeiros desse plantio do reino dos céus, não somos nós humanos, não é você, pastor, padre, papa, bispo, arcebispo, apóstolo ou escambau. Não é você. Quem tem essa vontade intensa está mais para joio do que para trigo. Trigo não tem essa compulsão. Joio, sim. Se disfarça até de ceifeiro. Mas Jesus diz, quando chegar a hora, eu vou determinar quem são os ceifeiros e não são vocês. Vocês não. Com essa pressa, com esse espírito, com essa atitude, vocês só vão fazer o mal. Só vão cometer santas inquisições malignas e perniciosas. Quando chegar a hora, vocês vão ver o que eu farei. Quando chegar a hora, eu direi aos meus ceifeiros, ajuntai primeiro o joio. Tirem primeiro o joio. Essa cambada dura, forte, inflexível, poderosa, mais alta, mais robusta, invergável, que não tem nenhuma maleabilidade e não dá nenhum fruto, mas tem uma penetrabilidade que é capaz de enroscar e fazer o mal subrepticiamente por baixo. Eu vou determinar para os meus ceifeiros, que não são vocês e não são humanos, isso tudo aqui é do reino de Deus, os ceifeiros carregarão as características, a natureza e o espírito do reino de Deus, portanto não são vocês.
direi aos meus ceifeiros, arrancai primeiro o joio. Primeiro o joio. Vão tirando o joio devagar. Ajuntai, atai-o em feixes, para que ele seja queimado. Todo esse joio que você vê aí cobrindo o mundo inteiro, enganando todo mundo, fazendo também com que, pela semelhança, um monte de gente boa, dada a pressa dos ceifeiros carnais, malignos, presunçosos, judiciosos e dos ceifeiros que foram possuídos pelo espírito do próprio joio, vão e fazem de obra maligna na terra. Vai chegar o dia em que Jesus diz, os meus ceifeiros, na hora da minha colheita, no meu tempo, vão ajuntar primeiro o joio, vão amarrar o joio, vão queimar o joio. Aí só depois é que eles vão recolher o trigo no meu celeiro. Só depois. Bom, hoje eu só contei a historinha da parábola. Só contei a historinha da parábola. Vai ser na terça-feira que vem, é uma pena que amanhã é sábado, porque eu estou aqui com aquela avidez, se eu pudesse eu prosseguir agora. Mas eu vou ter que esperar até terça-feira que vem, quando a gente vai ver do verso 36 ao verso 43, a aplicação e a sabedoria com a qual nós temos que nos revestir para que a gente não cumpra esse papel demoníaco dos ceifeiros impacientes, arrogantes, e que na sua pressa acabaram carregando o espírito do próprio joio, porque eles agora já não estão mais preocupados em preservar o trigo, eles só querem mostrar serviços aparentes. Senhor Jesus, eu quero pedir que a mera descrição dessa parábola do reino dos céus tenha chegado ao coração de muita gente com luz, com compreensão, com entendimento, com sabedoria, com paciência, com graça, com palavra de paz e com certeza da tua soberania, que aguarda o dia, a hora, o tempo e a vez. E que usará não ceifeiros humanos, mas outra natureza de olhar que penetra até o elemento mais profundo e subliminar e vê como tirar sem arrancar no processo aqueles que são os teus amados e que precisam ser cuidados e protegidos. É o que eu peço, que tu tenhas nos ajudado a ver, a enxergar, a discernir e a compreender. Eu peço em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe você. Os meus amigos tiktokianos já foram faz tempo. E eu já vi cair aqui faz um tempão. Deus abençoe vocês. Ontem a gente teve um recorde aqui de audiência. É sempre assim. Hoje a gente só teve a metade. Ninguém consegue explicar como funciona esse negócio aqui. É quase veneta. Mas tem muito a ver com o cotidiano de todo mundo, com o que cada um está fazendo. E com essa sexta-feira. Porque já tem muita gente na estrada por aí para fazer outras coisas. Mas olhem bem o que eu tenho aqui para lhes dizer, que é de uma importância enorme. Eu quero que você olhe aí aqui na minha esquerda, você vê esse QR Code. Aí você pode aproximar o seu... Aqui, deixa eu ver... que a minha mulher botou aqui. Você bota aí vê o QR Code e aí ele vai abrir nesse ambiente que você conhece todo dia. Apontou? Clicou aí
você cai no outro ambiente onde você pode me ajudar a fazer o que eu faço todo dia há 51 anos. E não teria feito sem a ajuda de milhares de pessoas. Então está aí, você pode depositar no Banco Santander, no Banco do Brasil, depósito ou transferência bancária. Embaixo tem os cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, que não tem limites, Diners Club International, cartão Elo. Pode usar qualquer um deles para fazer a sua transferência. Basta escolher, clicar, que aí já te remete para dentro da conta bancária da Elde, que o meu amigo Edivaldo administra para mim há tantos anos, sem nenhum reparo, com toda a integridade de um anjo do Senhor. Embaixo você tem o PagSeguro, que você também sabe usar. Meu Deus, eu aqui não sei, mas você sabe. E embaixo tem o PayPal, de gente do mundo inteiro, e cada vez tem mais gente me assistindo na África. Como eu encontrei africanos nos aeroportos, nessa minha última viagem, em todos os lugares, até na Turquia, vieram africanos, angolanos, moçambicanos, onde tem gente que sabe português, falar comigo, famílias inteiras, aonde eu ia a gente vê e tal. E eu estava lá no fim do mundo. Quando eu botei o pé no aeroporto em Portugal, além dos portugueses, não são brasileiros, portugueses me assistindo todo dia. Também vieram os angolanos e, obviamente, os brasileiros nem se fala. E eu fico muito grato a Deus e apelo a você que também mora fora do Brasil para ajudar, usando o PayPal para fazer essa sua contribuição. Mas temos aí o Pix também passando aí embaixo, e tem o CNPJ da minha mulher. E deixa eu ver aqui, ontem a Adriana mandou aqui para mim, só para eu ilustrar, a Marcele, que mandou uma oferta para nós aqui via Pix, o Clênio, que mandou uma oferta bem carinhosa, bem generosa. Muito obrigado, Clênio. E aí ela mandou a Ana, que mandou uma oferta também muito carinhosa. Me enviou aqui um outro querido, que mandou uma oferta generosíssima. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. E mais um outro que mandou uma oferta também muito carinhosa, muito generosa, o meu querido Djair Soares. Deus te abençoe, Djair. Deus te abençoe. Obrigado, meu filho. A Ravane ou Ravane, que também mandaram ofertas para nós. E assim, vários outros. A Adalberto, que mandou também uma oferta pelo Pix. Muito obrigado, Adalberto. Como também alguém que usou a sua própria empresa e mandou uma oferta generosa. Muito obrigado de todo o meu coração. Eu agradeço a você. Deus te abençoe. E outro aqui me mandou também uma oferta simbólica, mas eu agradeço pela oferta simbólica. Que Deus abençoe a simbolização da sua oferta, porque ela retrata um desejo seu de participar, que Ele dê a você a chance de participar. Como também o Jean. Muito obrigado, Jean, pela sua oferta tão carinhosa. O Davi, que mandou também uma oferta muito meiga, muito carinhosa para mim aqui. Além disso, obrigado. Mais uma outra oferta que chegou de gente querida e que manifestou a sua generosidade. Muito obrigado de todo o coração. E o Agner também mandou uma oferta do que ele pôde. O Eduardo mandou também uma oferta carinhosa do que ele pôde. E assim por diante. De modo que use o Pix e colabore agora, exatamente agora. Ajude nesse instante. Você pode fazer uma diferença brutal.
usando qualquer desses meios e desses recursos para colaborar conosco. Eu conto com você de todo o meu coração, tá bom? Agora aqui, ó, olha para mim. Tem um outro Pix que você está vendo passar aqui, que é esse que tem o meu nome e o da Adriana. Eu espero logo, logo eu não precise mais usar esse Pix. Logo, logo. Pedindo a Deus que abrevie esses dias. Por enquanto a gente ainda tem precisado. Mas nós estamos terminando as plataformas novas, tudo novo, para que o meu curso Caio Fábio exclusivo possa ser divulgado e a gente tenha meios de aguentar o retorno dos milhares que vão responder, porque até hoje tudo que eu fiz na vida foi orgânico praticamente. Você entrar em qualquer plataforma minha, o número que você vira ali é orgânico. Eu nunca botei um tostão para fazer nada chegar até onde chegou. Foi um convidando o outro, contra tudo e contra todos, e apesar de todas as coisas. São números muito bonitos e expressivos. Mas agora, depois dessa plataforma estar toda pronta, nós vamos lançar isso numa escala de tráfego pago para alcançarmos milhões de pessoas que nós nunca com elas fizemos contato. E eu sei que elas vão dar resposta. Para quê? Para o meu curso, que é o caiofabioexclusivo.com.br. Você está vendo aí? caiofabioexclusivo.com.br. Você escreve isso aí e aí, ó, vira para o ambiente do Reconexões, que ontem eu expliquei um pouco mais o que ele pode fazer por você. Os que fizeram, e são alguns milhares de pessoas que já fizeram reconexões, nunca mais conseguiram olhar a vida do mesmo jeito, mudou tudo. Jesus, a chave hermenêutica é uma revolução de compreensão. E daqui a uns 15, 20 anos é que vocês vão ver a importância deles, especialmente depois que eu morrer, é que você vai ver como Jesus, a chave hermenêutica, vai penetrar em praticamente todos os grandes seminários sérios do Brasil e do mundo, porque é uma ferramenta incomparável. Quem chegou mais perto de apresentar uma coisa como essa aí foi o Martinho Lutero, mas só que ele não teve a acuidade que, pela misericórdia divina, Deus me deu. Porque, do ponto de vista de Lutero, você tinha que arrancar alguns livros onde tinha alguma coisa que ele não concordava. Então, se ele não concordasse, era para não botar aquele livro no cânon sagrado. Eu jamais faria isso. Eu aprendi Jesus como chave hermenêutica, que vem ensinando isso há décadas. Eu aprendi isso em 78, 79, 80, quando eu ainda morava em Manaus e era pastor lá. Foi lá que eu ofereci a primeira vez o curso do Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, que é onde eu lanço essa realidade de que Jesus é a chave hermenêutica para a gente compreender o passado, o presente e o futuro das Escrituras e de qualquer outra coisa. Então esse é um curso extraordinário, onde você ganha essa chave para, meu Deus, ganhar uma autonomia lúcida, para não cair na esquizofrenia entre o Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento. Pode voltar para lá, Caio. E aí tem os demais cursos, o Caminho do Discípulo, do Luto, Divã de Deus, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, do Dilúvio ao Apocalipse, Modernidade Líquida, esse do medo que libera a vida de um monte de gente para viver melhor, o Ativar, que ensina a gente a não viver do Evangelho como um cardápio de doutrinas, mas de práticas revolucionárias para a vida, o Tabu do Suicídio, que salva as pessoas daquelas angústias de inferno que foram semeadas no coração daqueles que perderam pessoas para o suicídio, o Desvendando Israel, que é na Galiléia, a maior parte dele, em lugares onde Jesus pregou, ensinou, falou, e também em Jerusalém, em outros lugares. E eu quero que você faça isso para aprender as dimensões, os contextos, os ambientes e o significado aplicado da mensagem do Evangelho, e por aí vai. Então,
Então, cada pessoa que faz um curso do caiofabioexclusivo.com.br, cada uma, você quando faz, você está me ajudando diretamente, porque é daí que eu vinha vivendo até a gente chegar na pandemia, até a gente ter os problemas que a gente teve, até vir a última eleição, que foi um negócio horroroso que dividiu todo mundo. Aí, como todo mundo sabia que eu não jamais votaria num determinado candidato, nem é porque eu tinha uma escolha por um outro, não tinha, mas é porque naquele eu não votaria. Seria como negar a minha consciência, eu não faria isso. Eu preferiria até votar em branco, votar em ninguém, mas naquele ali, jamais. Aí pronto, como todo mundo sabia qual era a minha posição, me boicotaram para todo lado. Como boicotaram a vários outros, mas eu sou um objeto muito especial para boicotes prazerosos de gente sádica, religiosa. Aí isso me prejudicou. Mas não o bastante, porque eu continuei comendo, bebendo, vivendo, e também alguns amigos ajudaram. O Pix surgiu e alguns estão colaborando através do Pix para tentar completar. Está completando a diferença? Não. O gap ainda é enorme, mas com a graça de Deus é uma questão de paciência minha e da minha mulher um pouquinho mais, as coisas vão chegar todas à normalidade. E aí, nesse dia, eu não vou mais nem botar o Pix, porque eu quero continuar a poder manter a minha vida exclusivamente do meu trabalho, edificando as pessoas com projetos e programas um pouco além daquilo que todo dia eu ensino gratuitamente há 51 anos para todo mundo que me assiste. Agora, está vindo aí o curso O Poder dos Salmos, que vai arrebentar, fazer uma diferença enorme. Está vindo aí a área 51 do Evangelho, que vai dar um pouco mais de trabalho, não no conteúdo, mas na organização estrutural. Vai ter público, vai ter plateia, vai ter gente no Google Meet participando de longe, vai ser tudo gravado e distribuído exclusivamente para os alunos do Caio Fábio Exclusivo. E nós estamos nos preparando para trazermos o que produzimos na Turquia, de documentários bem ilustrados, com drone, com imagens de cima, aérea, inserts variados. Vai ficar um produto muito, muito, muito bonito. Sem falar nas coisas que nós já estamos elaborando para começarmos a fazer no próximo ano, em grande escala. Se Deus quiser, até chegarmos a produzir as coisas em 3D, como é o meu objetivo, se Deus quiser, até o final do ano que vem, ter produzido algumas coisas de alto nível em 3D, porque o 3D é um fato irreversível. Vai chegar para todo lado, os óculos vão ficar baratinhos, todo mundo vai poder adquirir. Muita gente vai precisar adquirir, porque tem muito lugar da Terra que você não vai conseguir nunca mais visitar, porque vai alagar, porque vai secar, ou porque o calor vai ser tão insuportável que você não vai, de fato algum, conseguir se submeter àquela assadeira. Já está cheio de lugares na Terra onde não dá mais para turista visitar no verão, senão morre. Também o frio vai crescer tanto que muitos lugares antes visitáveis não serão mais. E eu vou para esses lugares enquanto é possível, fazer tudo em 3D da melhor qualidade que eu consiga, para que você que nunca vai ter a chance de ir, vá comigo. E veja, e olhe para trás como se você estivesse lá vendo tudo acontecer. E tem mais, eu tenho a informação de que a televisão vai ter lá, que eu deixo aqui como legado, mesmo que eu não possa mais assistir, que o Senhor tenha me levado para o seu reino eterno de glória, mas os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos verão e edificarão e edificar-se-ão na graça de Deus em Cristo Jesus.
Um beijo para você. Deus nos abençoe. Um bom fim de semana. Fique sob o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.